Então, bom dia a todos. Meu nome é Priscila e eu vou apresentar para vocês o futebol feminino, uma história de lutas por reconhecimento social e profissional. Quando a gente se fala de futebol, muito se lembra, ou só se fala do profissional, mas pouco se fala da história, das dificuldades e do social, de como que é esse envolvimento com a sociedade e a cultura. O presente trabalho, ele aborda a história do futebol feminino, trazendo fatos e evidências de forma que favoreceram preconceitos que são cultuados até os dias atuais, e em dizer como, por exemplo, que o futebol masculiniza a mulher e que isso pode interferir no fato do fato dela ser mãe. Opa! A situação problema, a pergunta que se foi feita foi a seguinte: quais os possíveis fatores que limitam a prática profissional do futebol feminino no Brasil atualmente? Uma das hipóteses que foi levantada foi a masculinização dos e nos esportes. Como que seria a masculinização dos esportes? Seria como é a palavra? A dominância do homem em todos os esportes. Se você olhar o futebol masculino, a mídia ela dá importância para o homem. Se você olhar o vôlei, como tivemos um caso do ano passado, o vôlei tem o feminino e o masculino, o feminino ainda tem uma evidência melhor que o futebol feminino. Porém, a desigualdade entra no mesmo campeonato, a mesma modalidade praticada independente de ser homem ou mulher, não importa, é a mesma modalidade, ambos são capazes. E no mesmo campeonato, os homens ganharam, acho que é $30 mil, e as mulheres ganharam metade. Então, daí já se parte essa dominância, já se parte esse preconceito. A masculinização nos esportes seriam o que foi dito anteriormente. Muito se dizia antigamente que a mulher era masculinizada por jogar futebol, que o corpo dela mudava, que era um esporte muito violento. Então, isso ia prejudicar a vida dela de certa forma, e ela não poderia ser mãe, ou ela poderia ser vista como marginalizada, ou coisas do tipo. O acesso à modalidade, o acesso à modalidade seria, a dificuldade desse acesso à modalidade seria justamente nisso. Como é um futebol segregado só com os homens, e tendo essa dificuldade também do preconceito em falar que mudaria o corpo da mulher, então tem essa dificuldade do acesso à modalidade. Antigamente tinha muito essa dificuldade. O objetivo geral seria relacionar esses fatores de acesso e permanência do público feminino na prática do futebol. Ou seja, as mulheres que jogam, como elas entram, como elas adentram nessa modalidade. Tem quem incentiva, pais, a sociedade, sim ou não, tem dificuldades, quais e etc. Então, eu tracei o trabalho numa linha do tempo, praticamente. Então, foi feita a identificar e analisar o processo histórico do futebol feminino no mundo e no Brasil, quais e que tipo de acesso e possíveis limitações as mulheres têm em relação à inserção à prática. Então, foi feita uma linha do tempo, desde o futebol no estrangeiro até chegar no Brasil. E quando chega lá fora ainda, quando tem a Segunda Guerra Mundial, as mulheres fizeram times para arrecadar prendas, arrecadar mantimentos e enviar para os maridos que estavam na guerra. E aí o futebol ele teve um pequeno auge, né? Só que quando os homens voltavam, aí elas tiveram que voltar às suas ações normais, que até então a mulher ela nasceu, era dito, né? E até hoje tem um pouco dessa visão de que a mulher ela nasceu simplesmente para cuidar da casa, engravidar e ponto. E o homem, a chamada homem ser o exemplo, o ápice lá em cima. Então, ele tem que ser o homem forte, corajoso e esportista. Ao chegar no Brasil, esse futebol ele teve um auge grande, uma aceitação social melhor do que temos hoje, se formos parar para comparar. Nos anos 40, ele teve um auge muito grande, aí nos 40, e aí um cidadão comum chamado José Fuseiro, ele era carioca, e ele mandou uma carta para Vargas, falando da calamidade, de tudo que poderia causar aquelas mulheres todas jogando, tinham mais de
acho que 10, 12 times na época. E aí Vargas acatou essa carta, mandou para várias instâncias e disso foi decretada uma lei, a Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, com a proibição do futebol no Brasil. E isso passou por 40 anos. Porém, nessa proibição, não é porque foi proibido, mesmo por lei, que as mulheres não jogavam futebol. Elas continuavam jogando, mesmo que de forma escondida, clandestina, etc. E daí entra também um pouco da masculinização. Por quê? Por causa da proibição, essas mulheres elas tiveram que se disfarçar, ou seja, cortaram os cabelos mais curtos, o uniforme antigamente não é o uniforme que a gente vê em alguns times hoje, que é mais justo e tudo, era um uniforme grande, então elas continuaram jogando e continuaram lutando até que o futebol, essa lei foi quebrada e o futebol não foi liberado novamente no Brasil. Conhecer as demandas que cobrem a permanência. Então, hoje, quem são as pessoas que cobrem, quem são as pessoas que consomem esse futebol? Nessa parte foi feita a mídia positiva, de forma que a internet hoje ela é a mais aliada para o futebol feminino. Muitas redes, a Globo praticamente não transmite jogos, a não ser com ano passado, quando teve a Rio 2016, mas Sport TV, Canal Brasil, TV Cultura e a Band, que foi a primeira, a pioneira que começou isso com o Luciano do Vale, são essa mídia positiva. E reconhecer a relevância da prática feminina no futebol brasileiro. Então, qual que é a importância da mulher para o futebol? Se a gente parar para pensar, o futebol, dentro do Brasil, ele é o esporte dos esportes, ele é a paixão nacional. Então, e a mulher, dentro de toda essa história, ela sempre teve um caminho trilhado por lutas. E se o futebol, ele muitas vezes une povos, principalmente Copa do Mundo a gente vê muito isso, então por que o futebol, por que a mulher não pode adentrar dentro de uma modalidade, dentro de um campo que é o ápice, falando de Brasil, no ápice do Brasil? E a importância seria porque abriria vários campos, as mulheres hoje conseguiram muitas lutas, elas conseguiram chegar em vários patamares, conseguir o primeiro voto, ser diretora, e etc., e chegar a um patamar maior. E o futebol ele é uma porta de entrada muito grande e muito boa para isso. A justificativa é a importância em esclarecer quais são esses fatores, né, que caracterizam o acesso e a permanência, e esse acesso e permanência que ele ainda tem uma proporção e uma forma desigual, né, se comparando e falando de futebol feminino e masculino no Brasil. E esclarecendo esses fatores, você tem a possibilidade de igualdade, de proporcionar igualdade e, consequentemente, de você desenvolver esse indivíduo independente de seu sexo. Ou seja, dentro da educação física, se pegarmos também o exemplo dos trabalhos anteriores, na escola, se você trabalhar, sair daquele quarteto fantástico e também daquela ordem de meninos jogam futebol, futsal e meninas vão jogar vôlei, ponto, ou handball no máximo. E dar liberdade para a criança, para o adolescente tomar a decisão, se ele tem essa vontade de jogar um esporte diferente, se ele quer conhecer isso, deixar a criança se desenvolver. E essa é a justificativa. No desenvolvimento do trabalho, eu entrevistei 3 pessoas que são muito influentes dentro do futebol feminino. A primeira, que é a Aline Pellegrino, ela foi capitã da seleção por muitos anos. Hoje ela está dentro do departamento da Federação Paulista de Futebol, como coordenadora. A autora que eu mais me embasei no meu TCC, que é a Silvana Goellner, e ela fala totalmente sobre a mulher, o esporte, principalmente futebol feminino. E a nossa primeira técnica mulher do futebol feminino, que é a Emily Lima, ex-jogadora. E dentro do trabalho, eu fiz uma pesquisa com elas, né? Com a Aline eu tive a oportunidade de conversar por mais tempo, então eu fiquei com ela só 3 horas. Com a Goellner eu apliquei um questionário de 8 perguntas, mas 8 perguntas específicas dentro do meu objetivo específico, objetivo geral e dentro de cada capítulo. E perguntado muito sobre a masculinização e sobre o preconceito do futebol,
as três meio que entram num consenso. E perguntado principalmente para a Goiânia, eu perguntei se o futebol, se ele é um esporte muito preconceituoso, muito machista. E ela me respondeu que não só o futebol, mas o Brasil é um país machista. É um país que, se você é negro, você é olhado torto. Se você é negro, você toma um tiro na cara por nada. Se você é negro, você caminha na rua e a pessoa está vindo ao contrário, ela atravessa o outro lado da rua. Se você é mulher, você tem que provar, fazendo o mesmo serviço, você tem que provar se você é capaz por fazer aquilo. Você tem que ralar, às vezes, para ganhar o mesmo salário, trabalhando na mesma área, fazendo a mesma coisa. E dentre outras coisas, que o país é um país homofóbico. E isso reflete totalmente dentro do esporte. Um é reflexo do outro. E a Emily Lima bate também muito nessa tecla, em tentar, além de ultrapassar todos esses preconceitos, de inserir a mulher também mais no campo masculino. Porque o que se quer não é privilégios, o que se quer é equidade de gênero. Nem a mulher abaixo, nem a mulher acima do homem, os dois no mesmo patamar. E com os resultados, é dito que desde lá do começo, isso é uma questão de uma formação de sociedade. Então, a sociedade ela traz esse costume costumes, pessoas mais... Como que é a palavra? Conservadorismo. São culturas mais conservadorismo, então não era muito, mas as poucas pessoas que tinham esse conservadorismo na época, elas acabaram cultuando isso e trazendo até os dias atuais. Então, até os dias atuais, você se vê em programas abertos em horários nobres, você vê uma pessoa entra lá e fala, mulher só tem que lavar a louça, mulher só tem que fazer isso, e coisas do tipo. Então, esse costume, esse preconceito, ele ainda está sendo cultivado. Muita coisa melhorou. Por exemplo, a mulher ela teve o direito ao voto, ela teve o direito em conseguir entrar, em ser inserida no mercado de trabalho. Ela conseguiu ser uma professora, ela conseguiu ser uma diretora, ela conseguiu ser chefe de alguma empresa. Teve muita evolução, mas ainda tem muito a se caminhar, ainda falta muita coisa. E isso tudo é um reflexo da nossa construção social. E falta essa inserção da mulher no campo masculino, como a Emily Lima tinha me dito. De forma que a mulher ela possa ser jornalista, ela possa ser fisioterapeuta, ela possa ser nutricionista ali do masculino também, não só do feminino. E ela ser tratada da mesma forma e com totalmente respeito. Igual o que aconteceu recentemente numa entrevista do São Paulo, eu só não me recordo com qual time ele jogou, em que uma jornalista foi perguntar para o Rogério Ceni por que ele colocou um zagueiro e o que a torcida estava criticando, e aí ele simplesmente, com toda a arrogância que ele já tem naturalmente, virou para ela e falou, você assistiu o jogo? Né? E ela falou, não, eu estou só repassando para você o que a torcida estava falando, e ele totalmente ignorante com ela. E aí eu faço uma pergunta, será que se fosse homem ele trataria ela da mesma forma? Arrogante, todo mundo conhece ele, sabe a personalidade que ele tem. Porém, será que ele iria tratar ou fazer a mesma pergunta se fosse para um homem? E dentro disso, a conclusão obtida é que, tanto pela revisão bibliográfica quanto pelas entrevistadas, que afirma que as imitações do futebol feminino são questões de um problema social e cultural, e que isso vem se trazendo ao longo do tempo. Muita coisa melhorou, muita coisa ainda tem que fazer. Uma conquista muito importante que teve foi a inserção da primeira mulher técnica do futebol feminino, que é a Emily Lima, a entrada da Aline Pellegrino como coordenadora, e dentre outras coisas, como campeonatos, agora já temos campeonatos, coisas do tipo, coisas que estavam faltando e que não tem. Porém, o futebol feminino, ele mesmo com todas essas conquistas, ele ainda é visto como amador, ele não é profissional. Por mais que se tenha o campeonato, tudo, mas ele ainda não é visto como profissional. E o que falta muito também, além disso, são debates, pesquisas e discussões para não cessar essa luta pelos direitos das mulheres. Né? E aí, com tudo, isso abriria um leque para termos uma sociedade com todo umas práticas
nas práticas corporais. E isso também abre o leque para ter não só a inserção da mulher, mas a inserção do gay, a inserção do negro, porque temos negros no futebol? Temos, mas até hoje se vê o quê? O racismo. Em pleno século XXI ainda se tem o racismo. Tem atletas homossexuais? Tem, mas muitos, no futebol é uma proibição, praticamente uma abolição. E tem mulheres praticando esportes? Tem, mas como se pode ver, não tem tanto espaço. A mídia não cede tanto espaço, é como se a mulher ela só fosse um detalhezinho, e não é bem assim. E eu vou pedir licença para a banca, só para terminar de forma com um pequeno discurso. O machismo, ele oprime, e isso é cultural. O machismo, ele mata, e isso é real. Futebol feminino, conheça, reconheça, empodere e respeite. E para as mulheres, jamais deixe que alguém aponte o dedo para vocês e fale, vocês não conseguem, vocês não vão conseguir porque vocês são mulheres. Ah, ela é mulher, ela não consegue. Ah, ela é mulher, ela não pode. Jamais permitam isso, porque sempre uma mulher vai te surpreender. Ela sempre é capaz de uma coisa a mais. E que esse esporte, ele abra leque, como eu disse anteriormente, para todas as diversidades, todas as raças, todas as cores e todos os gêneros. E que a nossa luta é todo dia. Somos mulheres e não mercadoria. Muito obrigada.